Ô, Ernesto, mas vou te fazer uma provocação em cima disso, que esse é um assunto bem... Eu não sou filho de guerrilheiro, nem nada, sou filho do seu José. Você é o guerrilheiro. Eu sou talvez o guerrilheiro, quem sabe. Mas uma coisa que eu fico pensando foi bom, então, ter passado 21 anos e aí a herança da ditadura, uma inflação absurda, a favelização da sociedade, ou talvez teria sido melhor a gente ter feito, de fato, uma revolução comunista e ter assegurado muito além do SUS, talvez o subsídio mínimo de comida, de distribuição de renda. E aí eu fico pensando numa coisa, até a esquerda pode fazer essa autocrítica, talvez a guerrilha não fosse a melhor saída naquele momento. Mas a gente não pode ter vergonha também do que a gente fez, né, Ernesto? A gente não pode ter vergonha dos sonhos que a gente teve, né? Porque eles não têm vergonha dos sonhos deles. Então, Pedro, eu acho que o ponto-chave é esse aí. Se você olhar o que está acontecendo no mundo hoje, o que a gente, na minha opinião, o que a gente está vivendo, na verdade, é o último suspiro do capitalismo. O capitalismo não deu certo. Não. Nós estamos nessa situação com pessoas ainda hoje morrendo de fome, disputas territoriais, o mercado agressivo demais e que manda, né, no Estado brasileiro, por exemplo, independente de ser o Lula, de ser o Boulos, de ser a Luciana Genro, não importa. Quem seja o presidente, o mercado ele tem uma influência gigantesca. Isso para mim, é a maior prova que o capitalismo ele não deu certo. Porque o capitalismo se mostrou um sistema que ele não atende à demanda, né, humana, fome, alastrado, pessoas escravizadas. Então, o que, na minha avaliação, mesmo se o governo João Goulart seguisse, nós não iríamos avançar, nós iríamos relativizar. Depois de mais de 40 anos, sei lá agora, nós tivemos o governo Lula, que foi um governo espetacular, que diminuiu drasticamente a fome, incluiu milhões de pessoas na classe média, subiram para a classe média. E o que aconteceu? Nós tivemos um golpe depois. Ele foi eleito, reeleito, fez a sucessora se reelegeu e tomou um golpe e enfiaram ele na cadeia. Então, não daria certo também com o João Goulart. Né? Todas as vezes o mercado não existe, e o mercado que eu digo é o capitalismo, não existe pacto com essa gente, porque essa gente eles só sobrevivem, né, com a exploração extrema. E a exploração extrema gera fome, miséria, e, para além disso, que lá atrás a gente já discutia sobre isso, destrói o planeta. O capitalismo selvagem, que é isso que esses caras estão, né, propõem, que o Trump agora tirou toda a máscara, né? Falou, vamos acabar com esse negócio de inclusão, de igualdade. Né? As empresas estão tirando isso lá nos Estados Unidos, né? Cultura woke, não sei o quê. Né? Então, o contexto, na minha opinião, é esse. Né? O Jango ele tomou um golpe porque ele não era revolucionário. O Jango era reformista, ele propunha a reforma da educação, reforma agrária, reforma política. O mínimo, né? Então, assim, o resultado que a gente vive hoje nesse sistema capitalista é esse aí que a gente está vendo. E o capitalismo, o momento que eu enxergo, que a gente está no momento, Pedro, que o capitalismo ele entrou numa crise que ele não tem saída. Ou ele se transforma, o Papa Francisco fala isso, né? Que a gente precisa criar um novo sistema. O comunismo, como se propunha na União Soviética e todo o histórico, também não deu certo. Né? Tem suas falhas. Né? E o capitalismo também não.
Né? Eles tentaram, né, colocar aí um mundo mais liberal financeiramente, né? A social-democracia. Não funciona, não dá conta. Entende? Isso hoje fica muito claro. Você está olhando, nós estamos tendo essa crise climática, tudo isso é por conta do capitalismo. Se você pegar, para ser bem claro, se você pegar Porto Alegre, o que aconteceu na cidade de Porto Alegre, né, com aquela tragédia das enchentes, É o capitalismo. É o capitalismo. Se você pegar o Sebastião Melo, né, ele sabia, a Manuela Dávila, a companheirada toda lá, né, do campo progressista e da esquerda, berrava, os especialistas diziam isso. Agora, o capitalismo ele precisa destruir para ele ganhar construindo, ele destrói e ganha construindo. É assim que funciona. Né? E essas tragédias aí, como você falou, é o capitalismo. Não tenhamos dúvida disso. O Flávio Bolsonaro está com uma proposta, né, nem sei como anda isso, que se chamou de privatizar as praias, não sei o quê, mas, na verdade, é liberar, né, que se construa, inclusive, muito próximo do mar, né, que todos os especialistas, né, os cientistas dizem não façam essa porra porque vai dar merda. Né? Porto Alegre, por exemplo, o Rio Guaíba, ele, não é que ele invadiu a cidade, ele foi invadido. Construíram para dentro do Rio Guaíba e chegou uma hora ele veio para o lugar dele de volta. Né? Então, assim, o capitalismo ele não dá certo. Não adianta. Então, respondendo a tua pergunta, eu, de fato, acho que não estou propondo uma guerrilha, uma luta armada. Né? Eu só estou mostrando que hoje ou a gente muda o sistema, né, que o mundo vive, ou nós vamos destruir essa porra toda e destruir a civilização, porque o planeta vai ficar aí. Já aconteceu outras vezes, né? A civilização acaba e eles... Bola para frente. Vai para frente. Nós vamos destruir tudo, que é, né, o que o mundo, a ideologia socialista, Jesus Cristo dizia isso lá atrás. Né? Se você pegar os livros sagrados aí, está lá também, né? Quem interpreta os livros são pessoas também ligadas ao capitalismo. Né? Ernesto, você começou, me corrija se eu estiver errado, há uns 6 meses o programa Conversa Sem Curva na TVT, e você está intenso aí nessa jornada aí na TV dos Trabalhadores. Está disponível aí em alguns sistemas aí de televisão a cabo, né? Tá na TV aberta. Como é que está sendo esse projeto que você entrevista desde o Camilo Vanucci, que enfim, um dos familiares de pessoas que foram reprimidas pela ditadura, ao Alexandre Frota e ao Lobão? E como é que foram esses papos? Cara, genial. Eu desde da campanha, falando dessa... Campanha de 2004, né? Do Boulos. 22. Bolsonaro e Lula. Chegou um momento que uma das coisas que mais me incomodava era a falta de entendimento de que a gente não estava bem numa perspectiva eleitoral e que, do outro lado, a gente tinha como oponente fascistas. Porque o fascista, assim, e eu queria falar isso de uma forma muito clara, o fascismo ele não está no campo da política. Porque eu poderia... a gente teve vários embates com o PSDB durante décadas, né? E eu respeito. Aliás, eu acho importante que você tenha, né, uma oposição. Eu acho importante para o debate político, para o crescimento e a alternância de poder. Mas o fascismo, ele, na verdade, ele quer destruir o sistema. Né? Então, não há conversa, gente. E a política é correlação de força. Né? Então, naquele momento, eu achava perigoso
quando saiu, por exemplo, a possibilidade do Geraldo Alckmin ser o vice, teve uma parte da esquerda que torceu não, eu ia falar torceu o nariz, mas torceu contra e trabalhou contra. Né? Tinha pessoas que diziam, não, se for o Alckmin, eu estou fora. Né? Eu dizia, cara, vocês são loucos. Nós vamos dar outro mandato pro fascista. Esse cara vai encher a Suprema Corte de Cássio com K, o André totalmente... como é que ele falava? Né? O André Mendonça era o terrivelmente evangélico. Né? Ele vai encher o segundo mandato da Suprema Corte e acabou o Brasil, cara. Esses caras vai virar um... Mas, enfim. E aí, nesse contexto, eu me aproximei do Frota. E tivemos uma conversa muito boa. Até hoje eu tenho divergências com o Frota numa perspectiva democrática e está tudo certo, é meu amigo, não tem problema nenhum. E quando e aí eu me aproximo do Frota nesse período aí de 2022, né? E eu achei muito interessante a conversa que eu tive com ele, porque antes eu pensava, cara, a gente precisa entender por que as pessoas apoiam ou estiveram juntas com o Bolsonaro. Para mim, uma das questões, eu estou falando isso lá em 2018, a primeira eleição, uma das questões era fundamentalmente essa questão da violência. Segurança pública. Segurança pública. Bandido bom e bandido morto. Porrada nesses caras aí, meu irmão. O bandido tem que levar porrada. Esse é um discurso que agrada pra caramba, tá? A gente pode falar que não, não. Agrada, sim. Oi? Agrada, sim, claro. Agrada, entendeu? Se você pegar aqui... Hoje eu já não tenho mais na cabeça os números de assaltos de cada tantos paulistanos, tantos foram assaltados. Eu já fui assaltado já 3 vezes, né? E aí, cara, quando você é assaltado, sabe, ou morre alguém da tua família, ou alguém toma um tiro, ou você com revólver na cara, o cara te dando coronhada. Eu fui assaltado, o cara me deu um tiro, pegou no peito da minha ex-mulher. Nossa! Foi uma loucura, cara, sabe? Então, assim, é muito fácil a pessoa nesse... Ela ficou bem depois? Desculpa perguntar. Ficou bem, ficou internada há muito tempo, que o tiro ele passou... Eu estava dentro do carro, e ela ao meu lado. E eu parei o carro na porta a gente tinha saído de uma festa, ela trabalhava na TV Globo. Nós saímos de uma festa de final de ano, e aí, quando eu parei em frente de casa... Ali na Marginal Pinheiros. Oi? Não, na Paulista. Não, ela trabalhava na Globo, na Pinheiros ali, né? Não, a Globo nessa época era lá no centro, ali embaixo, ali na... tá, sei. Na Amaral Gurgel. E ela morava no Tatuapé. Na verdade, ela nesse momento não era minha esposa ainda. Depois que ela tornou-se... A gente acabou casando, eu tenho um filho maravilhoso que chama Pedro Ernesto, de 25 anos já. E aí eu parei o carro na porta do apartamento dela, e aí ela falou, você vai subir? Eu falei, pô, eu acho que não, já está tarde. E nisso chega o cara. E o cara chegou e olhou para mim e tal, e abre a porta, né? E aí eu falei, não, pô, tudo bem. Né? E aí, quando ele puxou a porta abriu e eu acho que ele se assustou com o cinto de segurança, que fez um barulho. Eu lembro direitinho que o cinto... O cinto ele era um carro que o cinto ele corria na lateral da porta. Quando você abria a porta, ele... Uma estupidez. Bom, mas enfim, aí o cara assustou, o cara deu um tiro, o tiro passou por trás da minha cabeça e pegou no peito dela aqui, saiu aqui e pegou no braço. O maior estrago foi no braço. Colocou placa, 17 parafusos, patifou o braço dela. E o seio, na verdade, só furou de um lado para o outro. Né? Fala pessoal, Pedro Zambarda aqui com vocês da Folha Democrata. A Folha Democrata está sob ataque, meus caros. A gente teve a nossa monetização desativada de uma maneira absolutamente arbitrária do YouTube. E para a gente manter as nossas atividades, a gente precisa de um mutirão de Pix de vocês da comunidade, gente, porque a gente fica sem verba para fazer as nossas coberturas básicas. Fazer as lives, os cortes,
os grupos de WhatsApp, Telegram que a gente pretende criar com essa comunidade maravilhosa. Nós perdemos acesso, por exemplo, vocês que são membros do canal, infelizmente, estão com as suas contribuições paralisadas. Então a gente precisa de uma ajuda em massa dessa comunidade para salvar a Folha Democrata, salvar mesmo, gente. A gente precisa novamente da ajuda de vocês, porque ser de esquerda e atuar com essas big techs é realmente muito complicada. Eu conto com vocês, abram o aplicativo do banco, coloca folhademocrata@gmail.com e faça uma contribuição em qualquer valor, em qualquer horário, também nas metas das nossas lives, para a gente manter tudo funcionando. Tá certo, meus queridos e minhas queridas? Obrigado pela atenção de todos vocês. Vida longa e próspera sempre. Vamos combater, vamos manter a Folha Democrata funcionando, porque nós dependemos da comunidade, gente. Até mais. Tchau, tchau.